Paz do Senhor, amados. Amém? Finalizando mais uma série de mensagens, a série Renove. Foi falado aqui sobre renovar o nosso compromisso, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. E hoje falaremos sobre renovar o nosso amor. Não sei se vocês perceberam, mas todos os textos, todos os cânticos falavam do amor de Deus, né, e como Ele age nas nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. 1 João 4, versículo 7. Leremos do 7 até o 21. Eu vou me ater nessa noite mais até o versículo 12, porém é um texto maravilhoso. Nós vamos ler até o 21 e talvez caminhemos também do 13 em diante, se Deus assim permitir. Mas a intenção nessa noite é falar um pouquinho mais sobre os versos de 7 a 12. 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós seremos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos falar com Deus? Pai querido, a começar em mim, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos conhecer mais do Teu amor. Fala com a Tua igreja nessa noite, Pai. Nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Eu já estou emocionado, né? Você que é visitante, não se espante, é normal. A palavra de Deus, em diversos momentos, você percebe nas suas leituras que ela fala muito sobre o amor e o amor de Deus. Porque a palavra de Deus é sobre Jesus, e Jesus é a expressão máxima desse amor. Nós vamos falar um pouquinho e detalhar um pouquinho nessa noite. Mas eu queria citar alguns textos para que possamos entender o quão importante é esse amor e que a palavra realmente, em diversos pontos, ela fala desse amor maravilhoso de Deus. Mateus 22, 37 a 39, um texto muito conhecido, diz assim: Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele resume
toda a lei, quando ele é perguntado qual o maior mandamento, nesse texto, ele resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos, centrados no amor. Isso mostra que o amor de Deus é o próprio Deus e não apenas uma virtude. O amor de Deus, ele é o fundamento da nossa fé e prática. O texto de Coríntios que nós lemos, eu vou repetir, e ele é bem conhecido, até músicas seculares usam esse texto, e ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e o apóstolo diz aqui, ele está usando uma hipérbole, ele está jogando um exagero, ele não está dizendo que existe língua dos anjos, mas ele está dizendo assim, eu posso falar línguas dos homens, eu posso falar qualquer língua, até mesmo a dos anjos. Sem amor, se eu não tiver amor, serei como o símbolo que ressoa ou como o prato que retine, não vou dar em nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu saiba de todos os mistérios, de todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Se eu tiver fé para falar, montanha, sai daqui e vai para lá, e ela for, mas se eu não tiver amor, não serve para nada. Olha a importância do amor. Eu até anotei aqui, nós lemos o texto inteiro, eu não ia falar, mas o último versículo do capítulo 13, o versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. Romanos 13:8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. O amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. O versículo 10 de Romanos 13 também diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vocês são discípulos do Senhor, se vocês amarem uns aos outros. E voltando ao nosso texto, João, ele escreve as suas cartas para a igreja cristã ali na região de Éfeso, e o intuito dele é dizer motivos pelos quais esses crentes podem identificar verdadeiros servos do Senhor. E um desses motivos é o amor. E se você for ler essas 3 cartas, você vai ver João falando muito sobre o amor. O nosso texto começa assim, no capítulo 4 de 1 João, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. E eu acho interessante que ele não está dizendo aqui, olha, meus queridos, eu sugiro, eu oriento, talvez vocês queiram amar uns aos outros, então amem. Sintam a vontade de amar uns aos outros. Tenham esse sentimento. O apóstolo não diz isso. Ele diz assim: amemo-nos uns aos outros. É como se fosse uma ordenança. Amemo-nos uns aos outros. E o texto segue: porque o amor, ele procede de Deus. O amor, ele vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Eu tenho minhas filhas e o pessoal fala assim, sempre usa o exemplo das suas filhas. Eu não tenho como usar o exemplo dos filhos dos outros, eu tenho que usar as minhas, né? E nós vemos nos nossos filhos que eles são muito semelhantes a nós em muita coisa. As minhas filhas, elas têm qualidades que eu e a Silmara nós temos. E defeitos também que eu e a Silmara temos. Às vezes eu olho para a Beatriz, está ali sentada e falo: filha, isso em você é algo que precisa ser melhorado, mas eu sou igualzinho. Então vamos melhorar junto. O apóstolo aqui diz que todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. Tem um ditado popular que diz que o fruto não cai longe do pé. Então,
Se você sabe o que é amor, é porque você aprendeu isso com Deus. É porque você é nascido de Deus. João, ele está dizendo aqui para a gente, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e Deus, ele é a fonte de todo o amor. O apóstolo, ele não nos manda amar porque amar é bonito, ou porque é louvável, é bacana, é legal amar, mas porque é correto amar. E amar porque é o que Deus nos ensina, porque Ele é amor, nós vamos ver mais para frente. Ele é a fonte do próprio amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus, ele é o próprio amor. Amor não é uma característica de Deus, não é algo que Ele tem. Amar para Deus não é uma opção, porque é o que Ele é. E o texto segue e diz assim, no versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, como nós falamos. Aqui está o ponto que toca a nossa vida. Quando nós amamos de verdade, porque Deus é amor e Ele nos ensina a amar, quando nós amamos de verdade, nós damos um testemunho claro de quem é o nosso Pai. Como eu dei o exemplo das minhas filhas, os nossos filhos são semelhantes a nós, nas coisas boas e nas coisas ruins. E aquele que é do Senhor é semelhante ao Pai, e que bom que o Pai é só bom. Porque nós nos assemelhamos a Ele em suas coisas boas. E Ele é amor. Ele é o nosso Pai. Então quando você ama, você está dizendo ao mundo, eu sou de Deus, Ele habita em mim. Não é apenas o amor que mostramos uns aos outros que revela isso, mas o amor que emana de cada um de nós. Amar para o cristão não é uma obrigação. Amar para o cristão é algo que vem naturalmente. Deus derramou todo o amor sobre nós. Como que nós podemos tratar o amor como algo opcional? Não é possível, porque Ele derramou todo o amor dele sobre nós. Hoje eu estou segurando o microfone, eu tenho que fazer uma logística aqui. E o texto segue. Nós lemos o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor. Nisto o quê? O amor de Deus. E ele se manifestou de que forma? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. Nós lemos no comecinho aqui alguns textos que falavam do amor de Deus. E o texto de Mateus 22, voltando lá um pouquinho, no versículo 33 ele diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde como nós lemos: ame o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando vai só até aí, fica um pouco abstrato, não fica? Porque eu amo a Deus, beleza. Mas cadê Deus? Eu estou vendo a Deus? Deus, eu sei que Ele está aqui nesse momento. Mas eu estou vendo Ele fisicamente? Eu não estou. Fica algo... Se você perguntar para qualquer pessoa, alguém que estiver passando na rua aí nesse momento, você ama a Deus? É quase 100% de chance que essa pessoa vai olhar e vai falar, sim, eu amo a Deus, lógico. É até feio você falar aí no mundo que você não ama a Deus. Eu amo, sim. Então o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que Jesus, que é Deus tão inteligente, Ele mostra como esse amor ele é manifestado.
No versículo 38 de Mateus 22, ele fala: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Porque o amor de Deus em mim e em você, ele se manifesta quando nós amamos o outro. Quando nós demonstramos esse amor. Essa é a evidência do amor de Deus. Quando nós demonstramos esse amor pelo próximo. Nesse texto de João que nós lemos, ele nos ensina em primeiro lugar que Deus é a fonte de todo o amor. Porque todo amor vem dele. Esse texto também nos ensina que o amor de Deus se manifesta em nós. No versículo 9, como nós lemos, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Porque Deus é amor. E o seu amor se manifesta em nós e através de nós. Se manifesta de tal forma que esse Deus manda o seu Filho para morrer por nós e nos ensina a viver por ele. Versículo 10, nisto consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro. Nisto consiste porque o amor verdadeiro, ele é sacrifício. E aqui o apóstolo diz, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, porque o amor não vem de nós, o amor vem de Deus. Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. E a gente fala tanto isso quando nos reunimos, quando nos juntamos no culto à noite, quando falamos na escola dominical, quando abrimos a palavra de Deus, porque toda a palavra se resume em Cristo, que isso às vezes se torna corriqueiro. Mas o amor de Deus se manifesta em nós através do seu Filho. E como eu disse, isso é algo tão comum, beleza. Eu sei já que Jesus morreu por mim. Isso já é natural na minha vida, eu já acompanho isso, né? Sou crente desde criancinha, eu ouvi isso aí minha vida inteira. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não esquecer a importância disso. Vou lá eu falar das minhas filhas novamente. Eu não daria uma das minhas filhas por ninguém. Por ninguém. Você que tem filho, daria o seu filho por alguém? Ainda mais por mim, miserável pecador que sou, ainda mais eu me conheço melhor que vocês, eu não daria minhas filhas por mim mesmo. Eu não tenho filho. Pensa aí na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, alguém que você ama muito. Você daria por alguém? A sua esposa, o seu esposo? Você entregaria em favor de alguém? Mas Deus, ele mostra o seu amor dessa forma. Voltando ao versículo 10, nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Toda pregação eu dou um jeito de lembrar Isaías 53, né? Mas é um texto que me chama muita atenção quando ali o profeta fala que Deus se agradou em pegar o seu Filho e moê-lo por mim e por você. Deus se agradou, ficou feliz, decidiu entregar o seu Filho e se agradou em moê-lo por mim e por você. Quando eu olho para Jesus, eu aprendo que amor é sacrifício. Amor é entrega. Amor é atitude. Muitas vezes falamos sobre amor e pensamos em manifestar amor para com o próximo, mas fazemos algo do qual não nos custa nada, provavelmente. Hoje à tarde, aconteceu de tocar a campainha de casa, aí eu fui atender, um rapaz lá estava com fome. Ele olhou para mim e falou: moço, o senhor não teria um dinheirinho ou algo para mim comer?
Eu falei para ele, só um minutinho. Entrei na minha cozinha, abri meu armário, tinha ali, né, um pacote ali de torradas, né? E ainda falei para a Silmara assim, falei, Silmara, essas torradas aqui eu vou entregar, tá? Porque as torradas eram delas, não minha, né? Ela que come. E entreguei para esse moço. Só que, sinceramente, quanto custa para mim, sem soberba alguma, um pacote de torrada? Eu me compadeci sim, o moço estava com fome. Mas eu tenho que ser honesto, não foi um sacrifício para mim ajudar aquele rapaz. Mas Deus, quando olha para mim e para você, e Ele fala assim, eu vou amar você. Jonathan, eu vou te amar. Orlando, eu vou te amar. Denise, eu vou te amar. Lucas, eu vou te amar. Ele se sacrifica. Ele entrega o que ele tem de mais precioso, o seu filho. Amor é sacrifício. O versículo 10 que nós lemos diz, nisto consiste o amor. O amor verdadeiro, ele é assim. É Ele quem olha para mim e para você e escolhe nos amar. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira... E que tal maneira é essa? Toda vez que a gente escuta de tal maneira, a gente lembra lá de João 3,16, né? E que tal maneira é essa? Vamos lembrar de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Eu já falei aqui outras vezes. A gente tem que olhar para essa vida eterna e entender que é esse o presente que Deus nos dá, pelo seu amor. Porque essa vida aqui que nós damos tanta importância, nós nos apegamos tanto, é um piscar de olhos, perto da eternidade. Eu não sei se você sabe, meu querido, mas a eternidade é para sempre. Nunca vai acabar. Não que nós não devamos ser responsáveis, não que nós não devemos cumprir com as nossas obrigações, não possamos ter sonhos, não possamos ter vontades, não queremos viver sim esta vida. Mas o nosso propósito deve ser viver essa vida debaixo do amor do Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Ainda no 11, amados, se de tal maneira Deus nos amou, se Ele nos amou dessa forma, a entregar o que Ele tinha de mais precioso, devemos nós também amar uns aos outros. E hoje, na aula da Escola Dominical, 1 Coríntios capítulo 10 ali, Paulo estava falando sobre algumas orientações à igreja de Corinto e falando acerca do que comer e de se comer ou não comida que fosse sacrifício, falou um pouquinho sobre se escandalizar o irmão. E eu fiz o seguinte comentário. Deus me amou e te amou de forma que entregou tudo. Tudo. Deu o seu filho, deu a sua vida. Foi moído. Jesus foi moído por mim e por você. Ele estando certo. Ele sendo Deus. Ele sendo o Criador dos céus e da terra. Ele olhando o universo, e eu sempre lembro vocês disso. Quando a gente fala de universo, a gente não está falando só, não sei se você sabe, do nosso estado do Paraná, do nosso país Brasil, do nosso continente americano, do nosso planeta Terra, do nosso sistema solar, da Via Láctea. Vai afastando. Tudo que existe, Deus vê de fora, irmão. De tão grande e poderoso que Ele é. De tão grande e poderoso que Ele é. Mas Ele, sendo tão grande e tão poderoso,
ele nasce como uma criança e vive essa vida que nós vivemos. Ele não precisava disso. Mas se ele faz isso, ele sendo Deus, aí vem o meu comentário da escola dominical. Aí eu fico aborrecido com o irmão e quero estar certo numa leve discussão. Não que nós não possamos ter convicções, não possamos ensinar, não possamos falar o nosso ponto de vista. Mas às vezes eu não amo nem o meu irmão ao ponto de tentar entender o ponto de vista dele em algum assunto. A ouvi-lo, a conversarmos. E o versículo 11 fala disso: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós sim amar uns aos outros. Se Deus amou desse jeito, como que a gente pode deixar de amarmos uns aos outros? Não que seja fácil. Não é fácil. Porque geralmente nós nos conectamos através de afinidades, né? Através de algo que nós vemos no outro e achamos legal, achamos bacana. Eu gosto do Lucas porque ele toca o contrabaixo bem. Eu gosto do reverendo Orlando porque ele dá boas aulas na escola dominical. Geralmente você se conecta com alguém porque você acha algo legal. E é normal isso, está tudo certo. Mas e aqueles que são um pouquinho diferentes de você? Sabe aquela pessoa que você olha assim e você fala: nossa, eu não consigo desenvolver uma conversa com tal pessoa. Nossa, parece que é tão difícil às vezes a gente achar um ponto ali que converge. Mas a gente tem um ponto crucial como igreja que nos converge, que é Cristo. Nós devemos nos amar, apesar das nossas diferenças. Não é fácil. Não é fácil. Mas amor é sacrifício. Amor é se colocar no lugar do outro. Porque foi isso que Jesus fez, né? Quem merecia ser moído? Era o Jonathan. Eram vocês. Nós merecíamos. E ainda merecemos até sermos moídos. E Deus foi lá e moeu quem? Jesus. Amor é se colocar no lugar do outro. O amor de Deus, em terceiro lugar, em nós, quando ele se manifesta através de nós, ele apresenta Deus para o mundo. E aí o versículo 12 eu acho lindo. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Você quer estar próximo de Deus? Você quer estar pertinho de Deus? Ame quem está próximo a você. E é assim que o mundo vê a Deus, olhando para mim e para você quando manifestamos a sua presença. Quando o mundo olha para a igreja de Deus, o mundo vê a Deus. O Deus invisível que se faz visível em Cristo, e Cristo que se demonstra ao mundo através da sua noiva, através do seu corpo, através da sua igreja. Tem um texto bem conhecido da palavra de Deus, que quando Jesus ressuscita, ele vai bater um papo com Pedro. E a última conversa que Jesus teve com Pedro foi quando Jesus disse que Pedro ia negá-lo. E aí Jesus, quando ressuscita, faz algumas coisas lá. E aí tem uma hora que ele chama: Pedro, vamos dar uma volta.
Acho que Pedro pensa assim, né? Ih, rapaz. Se Matias ele foi lá e pega aqui, toca aqui, o que ele vai falar para mim que neguei ele 3 vezes? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Senhor, tu sabes. Não, Senhor, eu estou pregando todo domingo, eu estou dando aula na escola dominical lá. Senhor, eu estou cantando no louvor, eu estou participando dos eventos, não falta um culto. Pedro responde, tu sabes. E o que Jesus diz para Pedro? E aí que eu acho muito legal. Apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E se Deus olha para você e fala agora, você me ama? Aí você responde, sim, Senhor, eu te amo. E como que esse amor se reflete? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então você olha para o outro. Você cuida do outro. Porque quem apacenta a ovelha é o pastor. É o pastor que cuida, que se entrega. E o mundo, a olhar para nós, vê o amor de Deus. E o versículo 12 ainda diz, vou até voltar lá, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós, ele é aperfeiçoado. O amor de Deus em nós, ele não é algo que fica perfeito de imediato. Jesus me chamou, me converti, ergui a mão, fui lá na frente, o pastor orou, é Jesus que eu quero, aceitei Jesus no meu coração, e agora o amor de Deus em mim é perfeito. Eu saio, é só amar. E assim eu vou. O amor de Deus em nós não é algo que fica perfeito imediatamente. Não é algo que funciona logo de cara, não é algo pleno e total. Como diz o texto, o amor de Deus em nós, ele é aperfeiçoado. Isso acontece quando vivemos no contexto da comunidade. E eu creio, queridos, que é por isso que Deus nos reúne dessa forma. De que forma? Como igreja. É por isso que Ele nos chama e faz de nós uma igreja. Ser verdadeiramente igreja, ser comunidade, nos obriga a não amar apenas no discurso, mas nos força a viver em unidade. Nos força a viver perto uns dos outros, a sentirmos os problemas uns dos outros, a tolerar os defeitos e as dificuldades uns dos outros. E também nos ensina a nos apoiar uns aos outros, a conhecermos as qualidades e os dons uns dos outros e compartilharmos as alegrias uns dos outros. O pastor essa semana me mandou um vídeo, eu achei bem interessante, dentre tantos que a gente contribui um com o outro, mas falava algo do tipo, bom, eu estou na igreja, mas eu não gosto muito do irmão tal. Beleza. Mas o irmão tal também é chamado por Deus, e aí? Você acha que você vai ter um céu só seu e de Jesus? E não vai ter mais ninguém? O irmão vai estar lá, no mesmo céu de Jesus. E aí? Como que você vai fazer? Deus nos chama a ser igreja, a ser comunidade, a ser unidade, justamente por isso. Para manifestarmos o seu amor.
Ele nos dá essa oportunidade de, como igreja, unidos, da mesma forma que Ele olhou para mim, para você, e escolheu nos amar e manifestou a nós o seu amor, mesmo nós não merecendo, nós possamos fazer a mesma coisa uns para com os outros. Eu vi uma frase essa semana tão bonita. Ela dizia assim: irmão, eu não posso impedir que você tenha problemas. Irmão, eu não posso impedir que você passe por aflições, por momentos difíceis. Mas eu posso impedir que você passe por essas situações sozinho. Isso é ser igreja. Isso é amar. É poder segurar a mão do outro. E é poder esticar a mão quando você precisa de ajuda e saber que alguém vai segurar. Porque é assim que Deus nos ama. Ele segura as nossas mãos. Eu disse que eu tinha planejado até o 12, e eu vou só ler do 13 em diante. Tem um pouco de tempo ainda. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Quando nós nos aperfeiçoamos no amor de Deus, nós conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O Espírito é quem nos comunica com o Pai e com o Filho. O Pai é quem nos ama, é quem dá o seu Filho, e o Filho é quem se sacrifica. O Espírito Consolador é quem mostra isso para a gente, é quem abre o nosso coração e diz: olha, assim é Deus. Quem tem o Espírito vê a Deus, mas só tem o Espírito quem tem o amor de Deus. Versículo 14, nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Aquele que crê em Jesus, que confessar o Senhor Jesus como Filho de Deus, permanece em Deus e Deus nele. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Parece muito redundante, mas essa é a verdade e a beleza do Senhor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos. Nós podemos ter confiança que segundo é o Senhor Jesus, nós também somos, porque Ele se entrega por nós. Versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E por que no amor não existe medo? Porque no amor de Deus existe esperança. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos. Esse medo que o apóstolo fala aqui é um medo do inferno mesmo. É o medo de não estar com Deus no momento futuro. E a igreja do Senhor não tem medo, porque a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé é o Senhor. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você não tem o amor de Deus, e nós já falamos que quem tem o amor de Deus conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, aí você tem medo. Você não tem a certeza de que o Senhor Jesus morreu por você. Você não tem a certeza da sua salvação. No amor de Deus não existe medo.
Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque de nós não poderia brotar amor. Mas Ele nos amou e nos ensinou que amar, porque Ele é o amor. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Se você odeia o seu irmão, você não ama a Deus. É bem isso que está escrito aqui no versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu não consigo amar nem quem eu estou vendo aqui, como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Lembra que eu falei antes? Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, mas esse amor se reflete ao amor ao próximo. E encerra no 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós aprendemos com essa palavra, queridos, com esse texto, que o amor de Deus é quem fortalece a nossa fé. Nessa série de mensagens foi falado sobre a fé. Está lá escrito, segundo tópico. E o amor de Deus é quem fortalece a nossa fé. Porque é o amor de Deus que nos ensina a ter confiança no seu caráter. Quando nós praticamos o amor e experimentamos de forma tangível a essência de Deus, porque Ele é o amor, isso fortalece a nossa fé. Quando você recorre a Deus e sente que Ele está lá e percebe que Ele está lá e sente o seu amor, isso fortalece a nossa fé. Amar como resposta ao amor de Deus também fortalece a nossa fé. O texto que nós lemos aqui de João nos ensina que Deus nos amou primeiro. E ao sentir esse amor, nós podemos sentir a tua presença. E nós aprendemos que podemos praticar esse amor. E ao praticar esse amor, nós vemos a transformação visível de Deus. Como nós lemos no versículo 2, é através de nós, versículo 12, perdão, que o mundo vê a Deus. Nós podemos ser a expressão visível do amor de Deus. O amor de Deus alimenta a nossa esperança. A esperança de que Ele é fiel, Ele é imutável. Ele, desde a fundação do mundo, Ele escolheu um povo para si. Ele escolheu se entregar por esse povo, se sacrificar por esse povo. O amor alimenta a nossa esperança. Ele tira todo o nosso medo, porque a nossa esperança é o Senhor. E nós conhecemos esse amor. O amor reforça o nosso compromisso, porque se eu conheço a Deus, se eu sinto o seu amor, eu quero obedecer esse Deus. Eu quero estar aos seus pés e praticar tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu quero me entregar nos braços desse Deus. E tem um exemplo que eu achei bem bacana, eu estava vendo essa semana, vai falar de paternidade de novo. E eu não vejo exemplos melhores para falar do amor de Deus para conosco quando a gente fala de um pai para o filho, ou de uma mãe para o seu filho. Eu falo que eu tenho 2 filhas, né? A Beatriz tem 16, a Alice tem 9. A Beatriz já é uma mulher feita, quase 16 anos, né, filha? E ela olha para mim, e por mais que ela me ame, ela já olha que o pai dela é pecador que nem ela. Ela enxerga em mim os meus defeitos. Alguns são piores que os dela.
porque eu sou pecador também. A Alice, ela não está aqui agora, está na salinha, né? Então não vai me ouvir. Mas para Alice ainda eu sou o herói dela. Eu sou o super-homem. Eu sou aquele cara que o que eu falar, ela acredita. Por quê? Porque ela sabe que eu a amo, ela sente o meu amor. Não que a Beatriz não sinta, mas a mente dela já funciona mais, já conhece mais o mundo. Para Alice ainda não. Ela vê mais o meu amor. Então, se eu disser para ela, não, papai vai, papai faz, papai sabe. Ela não olha para o meu poder, para a minha inteligência, para aquilo que eu posso ou que eu não posso. Ela só sente o meu amor por ela. E aí ela confia. O servo do Senhor, quando olha para Deus, ele não vê só um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que pode estar em todos os lugares. Ele não vê só o poder de Deus. Mas ele sente o seu amor. E é nisso que nós confiamos. Porque um Deus todo-poderoso que não me ama, Ele pode fazer o que quiser de mim, a qualquer momento, porque Ele não me ama. Ele não liga para mim. Mas um todo-poderoso que me ama, vai ter sempre o melhor para mim. E às vezes nós esquecemos disso. Que Deus é amor. E Ele tem o melhor para nós. Da mesma forma que o pai ou uma mãe tem o melhor para os seus filhos, independente das circunstâncias. Amar como Deus nos amou não é apenas uma demonstração de quem Ele é, mas também uma forma da qual nós possamos viver a nossa fé, a nossa esperança e o nosso compromisso com Deus. O amor, ele nos aproxima de Deus. O amor fortalece os nossos laços, uns com os outros. Nos desafia a viver de acordo com o nosso propósito, com aquilo que Deus tem separado para mim e para você. Quando colocamos o amor em ação, nós podemos mostrar ao mundo que nós somos discípulos de Cristo. E nós nos tornamos sinais vivos, ambulantes do reino de Deus. Quando nós colocamos o amor de Deus em ação, nós somos o sinal do seu maravilhoso reino. Ele é a fonte, como nós lemos no versículo 7, lá no começo. Ele é a fonte do amor, porque Ele é amor. E nós bebemos dessa fonte. E ela deve se transbordar através de nós. Deus é amor e nós somos amor porque Ele nos ama. Nós devemos amar o mundo. Nós devemos nos amar. Nós devemos praticar desse amor. Nós devemos mostrar o reino de Deus através das nossas relações de amor. Não é natural para o mundo, quando alguém precisa, receber amor. Mas nós somos igreja, nós somos noiva de Cristo, nós somos corpo de Cristo, quando praticamos o amor. O amor não é sentimento, o amor é atitude, o amor é ação. Santo e amado Deus, louvado seja o teu nome, por tão grande amor. Louvado seja o teu nome, porque um dia o Senhor olhou para a tua igreja com olhos de amor e não com olhos de justiça. Nós te agradecemos, Senhor, porque se nós amamos,
se nós sentimos amor, se algo de bom nós podemos fazer, é porque primeiro o Senhor fez por nós. É porque primeiro o Senhor nos amou. Nos ajuda, Senhor, a nos aperfeiçoar nisso, como diz a sua palavra. A entender cada vez mais esse maravilhoso amor. E agir, e demonstrar, e mostrar ao mundo o seu amor através de nós. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor Deus, pelo seu amor. Amém.